Estamos aqui com o professor Max, que desenvolve um trabalho incrível em Joinville, no sul, né? Isso aí. Que área ali que Então, a gente tá? eu sou implantodonista e bucomaxilo, daí eu atuo um pouco na área hospitalar, ali na região do Paraná e Santa Catarina, e aí também ministro alguns cursos para Titânio Fix, e hoje também ministro algumas aulas na parte do Brasil pela fábrica, algumas coisas quando a fábrica solicita. Vamos falar um pouco sobre cirurgia guiada. Show de bola. Objeções de vários especialistas, ainda mais antigos, que trabalham ali, pô, no olho eu consigo colocar. Verdade. Aí o Max vem falar da cirurgia guiada. Max, vamos falar então da cirurgia guiada. Só da gente pensar que a gente puder fazer um planejamento e a gente ter um fluxo onde a gente consiga ter uma previsibilidade maior na parte de posicionamento das próteses, tipos de componentes protéticos, onde nosso paciente vai ter, dependendo da situação, menor quantidade de anestesia, menor tempo cirúrgico, porque a gente não precisa ficar pensando aonde a gente vai colocar o implante. A gente já planejou isso previamente e quando a gente leva esse planejamento para dentro do paciente no ato cirúrgico, o nosso fluxo de trabalho diminui muito tempo, a quantidade de anestesia, a ansiedade do paciente, riscos de algum problema. Eu gosto muito, às vezes, de usar pacientes que às vezes têm alguma doença sistêmica ou algum problema. Então eu consigo diminuir medicamento, dor, anestesia, tempo cirúrgico, pós-operatório, melhor. Então eu acho tudo muito interessante dentro da cirurgia guiada. Você consegue me dar alguns passos para desmistificar a cirurgia guiada? Algo rápido Com assim, para me certeza, ajudar. que nem você comentou, vamos dizer, alguns profissionais mais antigos têm receio. Eu também sou das antigas, já tenho 20 anos de profissão. E isso veio aos poucos, no início eu acabei sofrendo um pouco com a parte de software, porque essa molecada hoje mais nova manja muito de computador, para eles é muito fácil. Quando eu fui começar essa parte do fluxo, eu também fiquei um pouco assustado, porque a gente pode dividir isso em etapas. Então hoje a Titânio Fix, a gente tem dentro da fábrica, a gente tem algumas indicações de algumas empresas que elas podem fazer. Desde o credenciamento do profissional para poder fazer somente a cirurgia no seu consultório, a gente pode ter uma empresa que vai fazer o planejamento e a impressão da guia, ou só o planejamento, ou tem profissionais que podem fazer o planejamento e pedir a terceirização da guia. Então o fluxo ele é muito aberto. É uma situação que às vezes as pessoas ficam com medo porque é amplo. Mas vamos tomar como base um exemplo, somente fazer a cirurgia. Então nós temos cursos hoje dentro da Titânio Fix de 2 dias, onde o profissional já sai apto a realizar a cirurgia guiada e nós indicamos os parceiros que vão fazer o planejamento e a geração daquela guia que vai fazer a cirurgia no nosso paciente. Custo. Eu não quero entrar nisso porque vai me gerar um custo, meu paciente. A relação custo-benefício é incrível. Tá? Se eu tiver a oportunidade eu vou explicar como que eu trabalho hoje, reduzindo um pouco os custos com relação a isso. Então hoje a parte das impressões 3D, só onde às vezes os laboratórios cobram um pouco mais devido ao custo da impressão, da anilha do material. Quanto que é uma média de um guia? Só para um guia cirúrgico hoje deve estar girando em torno de uns 300, 350 reais. Se a gente for pensar e passar isso às vezes por um custo do paciente, já não é uma coisa cara. Mas o que a gente pode fazer? Um exemplo. Hoje, se você for fazer somente o planejamento e imprimir isso no seu consultório, hoje o meu planejador, que é aqui de São Paulo, ele cobra uma faixa de R$110 o planejamento por implante. E a guia, ele cobra a impressão à parte. Então, vamos dizer, se eu tiver 6 implantes, é R$600. Ele me manda esse arquivo. Se eu mandar para ele às 8 horas da manhã, 2 da tarde, meu planejamento está pronto e eu imprimo no meu consultório. Então eu pego uma impressora, que nem a gente está com exposição aqui hoje no Congresso, uma impressora simples com um custo acessível, qualquer pessoa com um vídeo de internet ou um treinamento básico consegue imprimir as suas próprias guias no seu consultório. Então como é que eu trabalho hoje? Os casos mais complexos eu terceirizo para os planejadores da Titânio Fix, os parceiros, e eu imprimo as minhas guias no consultório. E esse investimento, ele se paga com 5 a 10 pacientes, já está pago o investimento de uma impressora. Além de outras coisas que o mundo digital está trazendo para a nossa área. Impressão de provisórios, placas de miorrelaxante ou de bruxismo. Então tudo isso acaba tornando a impressora 3D e esse mundo digital para o profissional, que na minha opinião não tem mais volta, uma situação muito interessante. Então uma impressora é uma realidade dentro do consultório e vai me ajudar a potencializar meus ganhos.
Hoje o que a gente tem de resinas 3D saindo no mercado nacional e internacional nos abriu um leque de possibilidades incríveis. Desde dentes definitivos, agora nós temos resinas para fazer inlay, onlay, overlay, coroas provisórias, próteses totais, próteses tipo protocolo provisórios. Então esse material está evoluindo cada vez mais e eu acho que cada vez mais vai sair estudos e esse material vai cada vez mais melhorar. E vai nos tornar mais fácil hoje no consultório. Esse dentista que está querendo entrar para o fluxo digital, você acha que se capacitar, qual que é o primeiro passo que você daria para esse dentista? Eu acho que o primeiro passo, a minha opinião, se a pessoa é da área cirúrgica, é começar fazendo cirurgia guiada. O nosso kit da Titanifix é um kit sensacional. Ele é muito diferenciado com relação a nós termos fresas curtas e fresas longas. O custo para começar nesse fluxo digital é incrível, é um custo baixo e o benefício alto. Aí eu acho que a partir do momento que a pessoa já estiver fazendo essa cirurgia no consultório, aí ele começa a tentar fazer as impressões e posterior fazer os planejamentos no software. Eu acho que isso daí vai agregar e vai levar esse profissional para um fluxo digital muito tranquilo e vai evoluindo isso ao longo do tempo. Estávamos falando um pouquinho dos implantes longos, uma grande realidade hoje. Muito. Qual que é a maior vantagem de um implante longo ali? A maior vantagem que eu tenho visto hoje, que a gente tem agora na indústria, que foi lançado pela Titânio no início do ano no CIOSP, são as possibilidades de nós conseguirmos fazer as técnicas All-on-4 com bicorticalização. Então a gente consegue vir até um assoalho de uma fossa nasal e ter uma ancoragem maior e melhor. A gente consegue com o implante longo ter um torque mais alto e uma óssea integração ao longo do implante com um comprimento maior, tendo uma maior longevidade. Nós temos nosso implante com plataforma Cone Morse Black Fix longo, que já diminui muito a perda óssea ao longo do tempo na região próxima da cervical do nosso implante. Nós temos componentes de 17, 30 e 45 graus, então a gente pode jogar esses implantes numa área de molar, onde nos possibilita diminuir muito a área de cantilever, evitando fraturas de prótese ou riscos de quebra de barra. Então isso tudo eu acho que veio para somar. Cada vez mais está vindo técnicas novas. O professor Feitosa tem uma técnica onde a gente consegue fazer implantes na área anterior com colocação de implante, e enxertir a óssea junto em área estética. Então muita coisa, esse leque está nos abrindo algumas oportunidades de fazer cirurgias diferenciadas e com qualidade e capacidade melhor. Se capacitar, talvez, nesses implantes longos é o que vai trazer a segurança para esse dentista especialista? Com certeza. Porque pelos esses implantes serem mais longos, a gente às vezes tendo um curso ou uma situação onde a gente tem um conhecimento maior, a gente justamente minimiza alguns riscos de algumas estruturas anatômicas. Então, como você relatou, a gente tem que ter algum cuidado, alguma situação para se capacitar com cursos de All-on-4 ou cursos de cirurgia avançada. Com certeza isso é muito interessante. Isso dentro do hospital, você frequenta, você é da área também? Faço a gente alguma consegue coisa. Também inserir? Consegue, com certeza. Tanto os implantes longos quanto os implantes zigomáticos. Mas dentro até da filosofia que a gente tem aqui na empresa, os nossos implantes zigomáticos, como eles estão se tornando cada vez mais tranquilos de se instalar e também mais fáceis e com uma ancoragem, agora o implante novo ficou fenomenal. A gente conseguiu reduzir o tempo cirúrgico, a gente consegue fazer isso até em âmbito de consultório ou com sedação venosa ou mesmo com uma medicação, um sedativo em consultório odontológico. A literatura diz que os riscos diminuíram muito dos implantes zigomáticos de 20 anos atrás. Muito, com certeza. Questão que a gente tinha de risco de, às vezes, causar lesão de nervo óptico ou, às vezes, parestesia do nervo infraorbitário. Isso tudo cada vez mais, com essas alterações dos implantes, diâmetro reduzido, a gente conseguiu diminuir o nosso implante com corpo liso, diminuiu muito então a entrada em seio maxilar, evitando então sinusites ou alguma sequela que a gente pode ter de via aérea. Então isso ficou muito interessante. Tecnologia e capacitação. Com certeza, isso é o que está mudando e que a gente cada vez mais tem buscado dentro da empresa. Obrigado, professor Max. Eu que agradeço. Valeu.